Bom dia, meus queridos. Hoje iniciamos mais uma aula de português, a aula 16. Continuamos no capítulo 6 falando de sabores no Brasil, mas hoje o assunto é verbo imperativo na página 49 e depois as atividades da página 49 a 52. Aí vamos falar sobre variação linguística regional na página 53 e depois as atividades da página 53 a 55. Verbo imperativo. Nesse capítulo do livro, iniciamos falando sobre receita culinária, pois na receita, na parte de modo de preparo, geralmente utilizamos verbos imperativos. Então, no capítulo 6 desse livro, nosso primeiro assunto foi uma receita, justamente por isso, porque na receita nós temos os verbos imperativos. Aí vamos entender o que são verbos imperativos? Observem as placas, pare e siga em frente. Pare e siga são verbos que estão no modo imperativo. Já percebemos que os verbos imperativos não são utilizados somente em receita culinária ou em receita médica. Também vemos os verbos imperativos em placas de trânsito ou em muitas situações do nosso dia a dia. Vamos ver o que significa imperativo? Modo imperativo é usado para expressar ordem, pedido, conselho, súplica, convite, etc. Vamos ver os exemplos. Use melhor a sua habilidade. Envie a mensagem ao prefeito. Observaram o verbo use e envie? Use de usar e envie de enviar. Então, aqui ele está expressando um pedido ou até uma ordem. Use melhor a sua habilidade. Envie a mensagem ao prefeito. Mas pode ser súplica, convite, conselho. Tá? Então, esse aqui é um dos exemplos em como fica o verbo no modo imperativo. De usar, ele ficou use, e de enviar ficou envie. Agora que já vimos o que são verbos imperativos, vamos fazer esse desafio para iniciarmos outro assunto. Então, observe aqui, tem vários verbos, né? E nós vamos ter que encontrar o modo imperativo de cada verbo. Nós sabemos que fritar é um verbo, né? Então, vamos encontrar o modo imperativo de fritar. Aí, deem uma olhada e já eu indico para vocês qual é o modo imperativo de fritar. Conseguiram encontrar? Então, vamos lá. Vamos iniciar com fritar. E qual é o modo imperativo de fritar? Frite. Vamos para outro verbo, o descascar. Qual o modo imperativo do verbo descascar? Já encontraram? Vamos ver se vocês acertaram? Descasque. Agora vamos para outro verbo, ralar. Qual é o modo imperativo de ralar? Encontraram? Ou falaram já? Vamos ver se vocês acertaram? Ralar, o imperativo de ralar é rale. Vamos para o próximo verbo, mexer. Qual o modo imperativo de mexer? Vamos ver se vocês acertaram? Mexa. Vamos continuar. Salpicar. Qual o modo imperativo de salpicar? Salpique. E o verbo servir. Qual o modo imperativo de servir? Nós já sabemos, porque ficou por último, sirva. Então, viram a diferença quando é colocado o verbo no modo imperativo? Agora, nós vamos falar sobre variação linguística regional. Aos falares típicos de uma região, dá-se o nome de variações regionais. Isso se revela, por exemplo, no nome atribuído a alguns alimentos, como é o caso de macaxeira, usado na região Nordeste. Algumas pessoas podem saber que macaxeira é aipim ou mandioca, já outras não. Para entendermos de maneira simplificada o que é variação regional linguística, podemos dizer que são nomes diferentes que cada região utiliza para se referir a um mesmo objeto, alimento, local e etc. Observe os nomes dos alimentos a seguir em cada região. Só que antes de passar, quero mostrar aqui para vocês, a prof esqueceu de colocar o R aqui, tá? Entendermos, para entendermos, tá? Então, continuando aqui.
O pãozinho francês e suas variantes. Um bom exemplo de variação linguística é o modo como o pãozinho francês é conhecido em diferentes lugares. Vamos observar? Olha aqui, cacetinho no Rio Grande do Sul, carioquinha no Ceará, pão aguado no interior do Nordeste, pão de sal no Rio de Janeiro, em Portugal é carcaça ou cacete, na França é pistola, no caso está escrito pistolet, mas se lê pistola. Na região norte, carequinha, né, que eu já falei. Então, observaram quantos nomes o pão francês recebe dependendo da região em que ele se encontra? Então, isso é variação linguística regional. Em cada região, ele recebe um nome. Essa foi a nossa aula de hoje e essas são as atividades. Fazer as atividades da página 49 a 52 e da página 53 a 55 do livro. Ingredientes de uma ótima segunda-feira: 2 xícaras de metras, 3 colheres de motivação e pode exagerar na animação. E um ótimo dia para você!